É, boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos aí, né? Eu só vim aqui pôr essa matéria aqui, porque é uma matéria que saiu, né, sobre o Marcelo Rezende, mas eu só vim aqui dar minhas condolências aqui, porque pelo entanto que as pessoas, às vezes elas não estão 24 horas conectados a Deus, mas Deus dá uma oportunidade. Só quero comentar algo aqui do que eu acredito, né? Vamos ler essa matéria para que você possa entender um pouco e eu vou deixar aqui os meus pêsames para a família, para as pessoas, embora a gente é um YouTube aí, não é porque a gente é cristão, a gente fala de Jesus, e eu quero simplesmente só expressar aqui, independente do que seja, quando eu tinha televisão, eu assistia, a gente tinha televisão, a gente assistia muito o programa dele, né? E ele também era um ser humano, não uma pessoa que também era passivo de ser salvo. E eu vou dizer aqui para vocês o que eu penso, né? Tudo bem? Então, aqui, ó, é a notícia de hoje, 16 de setembro de 2017, né? Morre o jornalista Marcelo Rezende aos 65 anos após a luta contra o câncer. O que acontece? Acontece que eu estava vendo também lá no site Gospel Prime, né, quando ele tinha saído para ser internado com uma pneumonia. Então vamos ler aqui, vamos ver. Morreu neste sábado, dia 16, aos 65 anos, o jornalista Marcelo Rezende, após lutar durante 4 meses contra um câncer no pâncreas e no fígado. A informação foi confirmada pela Record e a notícia no Cidade Alerta, programa que ele apresentou durante 6 anos. Marcelo Rezende estava internado desde a última quarta-feira, 13, com um quadro de pneumonia no hospital em São Paulo, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, mantenedora da Record. O jornalista deixou 5 filhos de 5 relacionamentos diferentes e 2 netas, além de namorada Luciana Lacerda. Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do jornalista e apresentador Marcelo Rezende, 65 anos, às 17h45, no dia 16 de setembro de 2017, ou seja, hoje, né? Hoje, né, ele morreu hoje às 15 para as 6 horas, às 15 minutos para as 18 horas, hoje, no Hospital Morian, em São Paulo, informou o hospital em nota à imprensa. Nas redes sociais, companheiros de trabalhos e amigos, entre eles Ticiane Pinheira, Maurício Júnior, cantora Simone, lamentaram a morte. Que tem um vídeo aqui, né, que a gente não vai passar esse vídeo, mas vocês podem entrar aqui depois no link, eu vou pôr o link aqui, vocês acessam, tá bom? Está aqui também, luta contra o câncer, né? Rezende afastou-se da TV em maio e anunciou que estava com câncer em entrevista ao Domingo Espetacular. Exibido no dia 14 daquele mês, a gravação aconteceu no dia 8, horas antes de o jornalista ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e submeteu-se à primeira quimioterapia. Ele dizia: eu não tenho medo da morte, porque o homem que tem fé não tem medo. Ele sabe que irá vencer, disse ao Domingo Espetacular. Durante o tratamento, o jornalista teve a companhia da namorada da filha mais velha, Patrícia, e amigos como Geraldo Luiz, apresentador do Domingo Show, Fabiola Gadelha, Pupila de Resende, no Cidade Alerta. Está aqui, né, uma foto da deprimição dele, quando ele estava. Então, vocês aí veem. Marcelo Rezende causou polêmica ao abandonar a quimioterapia e aderir a métodos alternativos. O apresentador apareceu cada vez magro e abatido em vídeo publicado por ele no Instagram. Colegas de profissão como Milton Neves chegaram a fazer pelos públicos para jornalista retornar ao tratamento convencional, né? Então, aqui está toda a sua trajetória, eu não vou ler, né? Eu não vou ler, vocês depois lerem tudo aí, tudo que verdadeiramente ele passou. Só quero deixar aqui os meus pêsames, né? E por mais que seja, né? Eu acompanhava assim quando tinha TV, como eu disse para vocês, eu achava o trabalho dele assim muito bem, mas porém é claro que deveria ter uma vida presente nos inícios com Cristo. Mas o que me impactou foi a fé deste homem, né? A fé deste homem me impactou. Eu sempre falo o seguinte, que a pessoa, quando Deus tem plano de salvação, né? Ela não morre de uma vez, né? Deus dá tempo dela refletir os erros, Deus dá tempo dela refletir o pecado dela, Deus dá tempo de tudo. Eu acredito, eu creio eu, né? Particular,
né, que este homem aí, ele teve toda a oportunidade para ser salvo, e eu acredito que foi salvo, né? Acredito, porque quando a pessoa, ela já cheira a morte, ela já sente que o tempo dela acabou nessa terra, então ela, com certeza absoluta, ela vai mais apegar a Jesus. E o que me impacta é que, por mais falho que este homem foi, né, diante de Deus, pelo menos ele teve muitos testemunhos maiores do que certos pastores aí, mercenários, diz que são, entre aspas, evangélicos, né? E digo bem que não foi nenhuma maldição que foi lançada sobre este homem por esses mercenários. Se fosse homens e mulheres de Deus que servissem a Deus mesmo, igual Eliseu, né? E este homem ferisse a regra de fé, né? Blasfemasse contra Deus ou contra as pessoas, com certeza absoluta, essa maldição pregaria. Mas eu não acredito, não. Estava escrito no destino dele, e a Bíblia diz: do que se queixou do seu pecado, né? Então, claro que, obviamente, ele não foi nenhum santão, né? Como nós procuramos ser santo em Cristo, né? Mas também nós também temos os erros, os pecados, e por isso que Jesus, ele veio e morreu para nos purificar dos nossos pecados com o seu sangue e nos dar o perdão, né? Advocaciando diante do Pai. Então, veja bem que eu quero aqui deixar para vocês aqui, né? Tá aí um apresentador que eu, por mais nunca comentei sobre ele no canal, mas eu achei por bem, porque a notícia tá quente, né? Pouco depois que ele morreu, faleceu aí a notícia bombou aí na internet, e eu achei por bem deixar aqui também a minha expressão, entendeu? Pela fé dele. Eu admirei a fé deste homem, certo? Eu admirei mesmo, porque mesmo ele tendo fé, né, achando ele que Deus iria realmente reverter o caso e ia curar, né, ele teve uma fé que ele conseguiu o que muitas pessoas crentes dentro da igreja não vai conseguir, o que muitas pessoas crentes dentro da igreja não vai de maneira nenhuma alcançar, porque eu acompanhava algumas matérias para ver, e eu sei que ele andava lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, né? E quando a pessoa está no leito de morte, nada para ele tem mais valor, né? Nem dinheiro, nem fama, nem mulher, nem filhos, nada. Somente aqueles que almejam Jesus, com certeza absolutamente, ele vai se espelhar e vai esperar que o Senhor recolha. Então, eu acredito que é um dos primeiros comentários, que eu acredito que este homem, por exemplo, né? Ele foi uma pessoa verdadeiramente salva. Eu acredito que ele foi salvo. Por que eu acredito? Ah, pastor, mas ele era homem pecador, ele era homem que vivia as orgias, vivia na fama, vivia isso, falou tanto mal, tanta desgraça que apresentou no trabalho dele e tal, aquilo outro. Pera aí, meu irmão. Jesus veio para isso, foi para perdoar os pecados da gente, né? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Então eu vejo, né, na vida deste Marcelo, eu como servo de Deus, eu acredito que este homem aí, ele teve uma fé maior do que esses mercenários aí, que na verdade não tem nada de fé, que fica vendendo a palavra de Deus, que fica amaldiçoando os outros, que vai para a mídia bater no peito e fica jogando maldição no povo, né? Então, o que me deixou assim, apreço, né, para comentar sobre ele, foi a fé dele, a fé desse homem aí, verdadeiramente, ela me despertou. Né? Se ela despertou a mim, despertou alguns homens de Deus, com certeza o nosso Deus foi o primeiro a ser despertado. Então eu acredito que ele, sim, ele partiu, e nos momentos que eu acredito, os últimos milésimos que estava ali, com certeza ele consertou os últimos pontos básicos com Deus, e creio eu que ele foi sim justamente salvo. Eu acredito, porque é possível. É por isso que a gente falamos, né, que lá na morte de cruz, Jesus perdoou aquele ladrão que estava do lado, né? E aquele mesmo ladrão, né, que fez e aconteceu, se arrependeu, né, e desejou o céu, e Jesus falou assim com ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, uma coisa boa que muito do que eu vi depois que esse câncer veio para ele, foi para que ele descesse a casa do oleiro, né? Como diz em Jeremias 18, e ele desceu. Eu quero aqui parabenizar, né, pela atitude dele, pela fé dele, certo? De não negar a Jesus. Ele pegou muito na presença de Deus, ele se colocou muito na presença de Deus. Não estou aqui protegendo um ímpio, não estou aqui protegendo uma pessoa arrependida. Uma pessoa que, na verdade, a gente viu na mídia as palavras dele, porque ele sempre falava de Jesus, enquanto muitos bandidos, pastores, falam de dinheiro, né? Então, que Deus tenha conforte o coração dos familiares, e que Deus tenha ele em mão
que eu creio que se ele não fosse uma pessoa de salvação, é como eu estava conversando aqui em casa, Deus já permitia que ele morria de uma hora para outra sem nenhum processo de enfermidade. Então a enfermidade foi o preço que ele pagou pelos atos que errou muitas das vezes aqui na Terra, que todos nós somos errados, né? E se não fosse o sangue de Cristo, né, o perdão de Cristo, nós estaríamos condenados. Então eu quero aqui, né, dar os pêsames e dizer que eu acredito na salvação deste homem. É incrível, né, irmão? Como pode? Como pode, né? Deus, ele trabalha de uma maneira especial. A pessoa, ela pode ser o que for. Quando ela se chega aos pés do Senhor, com certeza absoluta, ela é perdoada. Porque não existe nenhum pecado que Deus não venha perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, com certeza ele nunca blasfemou, porque eu nunca vi um vídeo dele blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Pode até falar contra Deus, contra crente, contra isto. Todos nós temos erros, mas esse aí eu não encontrei nele e não vi também que ele foi lançado nada de maldição, porque para se lançar uma maldição sobre alguém, né, a pessoa tem que ser santo na presença de Deus, não pode dar aval nenhum. Não esses mercenários aí que andam aí arrancando dinheiro dos outros e ainda quer amaldiçoar os outros, né? Então, maldição sem causa não pega. Então, o que aconteceu na vida desse irmão aí, justamente foi um destino, né? E Deus cobrou, né, pelos seus atos e erros, né, pelas suas falhas, que não esteve por os tempos na presença de Deus, mas o tempo que ele passou de enfermidade, com certeza ele dedicou a Deus. Eu quero aqui dizer que ele, creio eu, né, que nós vamos encontrar com este homem no céu. Não é? Porque muitas das vezes nós sabemos daquele. Existem duas passagens, né? Uma passagem que fala de um homem, de dois homens, um que justificou, batia no peito, dizia: Jesus, eu oro, jejuo, consagro, ando na tua presença, não sei qual este homem que anda no pecado, né? E o outro chegou e virou: Senhor, olha, eu não sou digno de olhar para onde o Senhor mora, eu não faço o que este homem faz, eu sou pecador, sou falho. E a Bíblia diz que desceram ali dos dois, o justificado foi aquele que se humilhou. E parabéns para este homem aí que ele mostrou na mídia mesmo, ele mostrou na mídia em vida a humilhação diante de Deus. Parabéns, que Deus abençoe a família deles, que salve a família também, e que a família tenha a fé que este homem teve, né? Tem a fé que este homem teve, porque justamente foi o que a gente viu aí, né? Uma fé muito grande. E eu fiquei admirado, falava, claro que a Bíblia diz, devassa, não erreis, que tudo que o homem semeia, ele colhe, né? Então ele colheu na enfermidade, mas ele não abandonou a fé. Mesmo sabendo que poderia não resistir, não persistir, não estar mais nessa terra, mas ele não negou a fé e continuou pregando e acreditando em Cristo. Porque o que eu me admirava era quando ele estava nos vídeos aí, ele falava: eu sei que Jesus vai me dar vitória, eu sei que Jesus vai me dar vitória. E ele ganhou uma vitória maior do que muitos que não vão ganhar, né? Muitos que não vão ganhar. Então, por isso que a gente não podemos chegar e martirizar as pessoas. É claro, existem os santos e os profanos, né? Então, este aqui, ele se colocou no lugar de santo quando ele reconheceu que Jesus era Senhor da vida dele. E agora, creio eu que naquele leito de morte, com certeza, quem buscou ele ali foi os anjos do Senhor, está na glória. Esse é o meu dizer aí para este homem, tá bom? Então, eu achei por bem comentar aí. Que Deus abençoe a todas as pessoas e que console o coração dos familiares, né? Que Deus os tenha e com certeza nós vamos ver. Bem faz ele que já foi também agora, antes do arrebatamento, né? Já não corre mais risco de ser condenados, nem pecar. Então, fiquei muito assim impactado pela a caminhada que este homem teve com suas enfermidades e a sua positivação, né? De sempre estar ali na fé, dizendo que Jesus vai me curar, Deus vai me curar. Quer dizer, de um comentarista de tragédias, né? Ele passou a ser um evangelizador da própria fé. Parabéns, que Deus o tenha. É meus votos aqui, eu creio que ele foi salvo. Por quê? Porque ainda quando a pessoa ela tem chance de se arrepender, nós vemos isso, a salvação. O problema é quando não tem. Dá uma enfermidade, um infarto, tu morre de vez, não tem como se arrepender. Deus deu a chance, ele aproveitou, ele agarrou, ele não dispensou. Agora basta nós agora estarmos fortes na presença de Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos, e meu abraço, meus pêsames aí, embora
Não viemos neste mundo para ser semente, mas devemos estar preparados. Ele foi com Cristo. E você? Será com quem você vai? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.